Existem mistérios que surgem de relatos humanos, outros que emergem de arquivos esquecidos, mas há aqueles que nascem diretamente do cosmos. E entre todos os enigmas que desafiam a astrofísica moderna, poucos provocaram tanto desconforto científico quanto a suspeita de que há algo maior, invisível e massivo orbitando muito além de Netuno. Um corpo tão distante e tão silencioso que a NASA o classificou inicialmente como perturbações anômalas, enquanto a comunidade global de astronomia passou a chamá-lo de Planeta X, Planeta 9 ou simplesmente a anomalia que não quer desaparecer. O caso começa de forma quase discreta, não com explosões cósmicas ou sinais dramáticos, mas com um padrão minúsculo, um pequeno desvio, uma curvatura orbital, uma inclinação teimosa registrada nos objetos transnetunianos que se movem pelo cinturão de Kuiper como grãos de poeira congelada. Porém, esses desvios, quando analisados coletivamente, começaram a indicar algo impossível de ignorar. Havia uma força invisível puxando e alinhando esses corpos em um padrão que não deveria existir se o sistema solar fosse completo. Durante anos, esse comportamento foi considerado ruído estatístico, uma coincidência astronômica, até que investigadores da Caltech, Mike Brown e Konstantin Batygin, dois nomes que ecoam com força entre os corredores de astrofísica planetária, perceberam que o alinhamento dos objetos transnetunianos não era acidental. Era padrão, repetitivo, geométrico, matematicamente robusto. E qualquer padrão robusto no cosmos exige um responsável. As primeiras evidências foram encontradas em corpos como Sedna, 2012 VP-113, Eris, Gongon e um conjunto silencioso de objetos menores, todos com órbitas inclinadas, excêntricas e girando como um cardume que responde a um predador invisível. Nenhum modelo de simulação gravitacional conseguia explicar por que dezenas desses objetos se curvavam na mesma direção, como se obedecessem a um comando oculto, uma presença que, embora nunca vista, exercia influência constante. Quando o JPL da NASA rodou modelos gravimétricos de simulação, utilizando supercomputadores capazes de calcular interações orbitais por milhares de anos, algo surpreendente surgiu das equações. A única explicação plausível era a existência de um corpo gigante, com massa entre 5 e 10 vezes a da Terra, orbitando entre 300 e 800 unidades astronômicas do Sol. Não era ficção, não era teoria conspiratória, era matemática pura. E a matemática, no cosmos, não costuma errar. O silêncio, porém, vinha do fato de que um objeto como esse, escuro, distante, gelado, praticamente invisível, só poderia ser encontrado através de paciência extrema, telescópios intensos e noites inteiras dedicadas a varrer regiões do céu onde quase não há luz. O telescópio Subaru, no Havaí, foi um dos primeiros a participar da busca sistemática. Enquanto isso, o satélite infravermelho WISE varreu o céu inúmeras vezes tentando capturar um sinal térmico mínimo, um vestígio de calor residual deixado pela formação do planeta, um sussurro quase inaudível na radiação de fundo cósmica. E então veio o desconforto. Os dados mostravam que alguns corpos transnetunianos tinham inclinação negativa, algo que não deveria acontecer no modelo tradicional do sistema solar. Outros pareciam girar de modo invertido, como se alguém estivesse segurando as extremidades de suas órbitas e torcendo-as silenciosamente durante milhões de anos. E em todo esse conjunto, um padrão surgia como uma cicatriz orbital. Os objetos mais distantes estavam agregados, como se aprisionados por uma força de maré gravitacional. Essa força, segundo todas as simulações, só poderia ser causada por um planeta massivo, escuro e recluso, vagando nas regiões mais profundas da escuridão interestelar. Os astrônomos chamaram isso de clustering orbital, e em linguagem simples significa: todos eles estão apontando para o mesmo lado, todos seguem o mesmo ritmo, todos obedecem a algo que não vemos. Foi nessa fase que a NASA, que antes evitava qualquer entusiasmo especulativo, começou a incorporar o termo Planet 9 em documentos oficiais, não como confirmação, mas como hipótese séria, com base em provas observacionais reais. O interesse público explodiu, mas o desconforto científico cresceu ainda mais. Porque se esse planeta realmente existir, ele não é apenas mais um objeto gelado.
Ele seria um mundo inteiro escondido, um corpo que poderia ter luas próprias, campo gravitacional robusto, atmosfera rarefeita e talvez até anomalias magnéticas. E a pergunta que começou a ecoar não era apenas onde ele está, mas sim, por quanto tempo ele esteve ali, invisível, observando o sistema solar sem que percebêssemos? A resposta, segundo as simulações, é perturbadora. Ele sempre esteve ali, desde a formação do sistema solar, movendo-se em completa escuridão, com uma órbita tão lenta que cada volta ao Sol pode durar mais de 20.000 anos. O que significa que para toda a história humana, civilizações, guerras, religiões, descobertas, extinções, o planeta permaneceu imóvel aos nossos olhos, quase como um sentinela silencioso na fronteira do desconhecido. E é aqui que o mistério se aprofunda, porque nas próximas descobertas, registradas nos relatórios seguintes, cientistas perceberão anomalias ainda mais perturbadoras, incluindo objetos que pareciam ser puxados para fora de suas órbitas, como se algo enorme estivesse varrendo o espaço com sua gravidade, e um deles, o mais estranho de todos, parecia até exibir uma órbita perpendicular ao plano do sistema solar. Um comportamento impossível sem a presença de um corpo gigantesco e oculto. E essa é apenas a primeira camada, porque, no episódio 2, o mistério se aprofundará drasticamente. Vamos entrar nas inclinações impossíveis, nos objetos órfãos, nas simulações que apontam para um planeta invisível e nos dados que a NASA publicou, mas não gosta de comentar, os que mostram perturbações sutis na própria eclíptica do sistema solar. Quando os primeiros estudos sugeriram que os objetos transnetunianos estavam se movendo de maneira compacta demais, como se participassem de uma dança secreta guiada por um maestro invisível, a comunidade científica reagiu com ceticismo. Afinal, era difícil aceitar que um corpo planetário inteiro, com massa possivelmente superior à da Terra, tivesse passado despercebido durante séculos de observação. Mas, quanto mais os astrônomos analisavam as órbitas desses objetos, mais claro se tornava que aquilo não era ruído estatístico, nem erro de medição. Era um padrão tão preciso e repetitivo que parecia quase coreografado por uma força oculta. Esses objetos, conhecidos como TNOs, Trans-Neptunian Objects, incluem corpos como Sedna, Eris, 2012 VP-113, Gong Gong, Quaoar, Orcus, Nico e dezenas de outros pequenos mundos congelados que se movem na escuridão do cinturão de Kuiper e na região ainda mais distante chamada Nuvem Dispersa. Cada um deles segue uma trajetória que, isoladamente, pareceria apenas excentricamente inclinada, mas, quando colocados lado a lado, revelam uma geometria surpreendente. Suas órbitas estão agrupadas como se obedecessem a um mesmo eixo gravitacional. Essa coerência orbital, chamada pelos astrofísicos de agrupamento periélico, é uma característica extremamente rara no cosmos e exige que exista uma força capaz de organizar corpos dispersos em direções semelhantes, e a única explicação plausível, confirmada por dezenas de simulações, é a presença de um planeta massivo, distante e ainda indetectado. De fato, as simulações realizadas por Mike Brown e Konstantin Batygin da Caltech demonstraram que não apenas os TNOs estão agrupados, como todos eles apresentam um alinhamento antihélico, ou seja, apontam suas órbitas para uma região específica do espaço, com ângulos semelhantes, como se evitassem propositadamente a área onde esse planeta estaria orbitando. Esse comportamento é comparável ao de partículas que se afastam de um ímã gigantesco, não porque querem, mas porque a gravidade as obriga. A profundidade desse alinhamento se torna ainda mais impressionante quando analisamos objetos como Sedna, cuja órbita é tão alongada e isolada que parece não pertencer ao sistema solar interior. Sedna possui um periélio extremamente distante, uma inclinação elevada e um caminho orbital que parece completamente desconectado das influências gravitacionais dos planetas conhecidos. Contudo, quando matemáticos inseriram um planeta invisível nas equações, Sedna passou a fazer sentido. Sua órbita, antes inexplicável, encaixava-se perfeitamente no modelo que incluía um mundo gigante orbitando a centenas de unidades astronômicas do Sol. E Sedna não estava sozinha. Um grupo inteiro de objetos exibia um padrão semelhante: periélios elevados, eixos alinhados, inclinações anômalas, trajetórias que formavam uma espécie de faixa orbital inclinada e uma distribuição que, estatisticamente, tem menos de 0,4% de chance de acontecer por acaso.
A NASA, que a princípio mantinha cautela, começou a admitir em documentos internos que o fenômeno era não apenas intrigante, mas potencialmente revolucionário. Em relatórios publicados no Astronomical Journal, o JPL apresentou simulações em que a presença desse planeta oculto explicava todos os comportamentos anômalos. Sem ele, os dados se quebravam como peças de um quebra-cabeça que não pertencem ao mesmo conjunto. Mas a anomalia mais chocante ainda estava por vir. Entre os TNOs analisados, alguns exibiam inclinações antinominais, isto é, orbitavam quase perpendicularmente ao plano da eclíptica, um comportamento tão estranho quanto uma lua orbitando de lado. Um desses objetos, conhecido como Nico, possui uma órbita tão inclinada que parece desafiar as leis básicas da dinâmica celestial. Outro, chamado Drac, se move quase como se estivesse inclinado para trás, numa espécie de rotação retrógrada incomum. Esses objetos inclinados, que deveriam ser extremamente raros, apareciam em excesso nas regiões distantes, e todos, sem exceção, poderiam ser explicados pela presença de um corpo massivo que perturbou o sistema solar primitivo, inclinando a eclíptica e criando essa assimetria gravitacional que permanece até hoje. E aqui surge o dado mais desconfortável para a comunidade científica. O plano do próprio sistema solar está levemente inclinado, em 6 graus, como se algo gigantesco tivesse puxado sua estrutura desde o início da formação. E esse algo, por coincidência ou não, é exatamente a inclinação que seria esperada se um planeta massivo estivesse orbitando nos confins do espaço, empurrando o disco protoplanetário durante bilhões de anos. Ou seja, a assinatura gravitacional desse planeta não está apenas nos objetos distantes, ela está impressa na arquitetura inteira do sistema solar. Ao perceberem isso, astrônomos da Caltech e da Universidade de Michigan começaram a abordar o problema com um olhar mais amplo. Eles modelaram diversos cenários de formação planetária, incluindo colisões, perturbações externas, estrelas passantes e efeitos de maré galáctica. Mas em todos os cenários, a presença de um planeta oculto não apenas era possível, como resolvia mais problemas do que criava. Enquanto isso, o telescópio Subaru no alto de Mauna Kea varia o céu noite após noite, em busca de um ponto de luz extremamente fraco e quase imperceptível, um brilho que poderia denunciar o movimento lento desse planeta soturno. Cada captura era examinada com filtros complexos, tentando distinguir entre estrelas frias, galáxias distantes e qualquer corpo com deslocamento significativo. E embora a busca ainda não tenha encontrado um sinal direto, o padrão orbital dos TNOs continuou se fortalecendo. Cada novo objeto descoberto parecia se alinhar a um mesmo eixo gravitacional, reforçando a tese como camadas sobrepostas de evidência. Nesse ponto, a ciência começou a se curvar não por crença, mas por inevitabilidade matemática. Não importa se o planeta foi visto ou não, sua presença já está escrita nos movimentos dos corpos que ele influencia. É como deduzir a existência de um predador apenas observando o comportamento dos animais ao redor. Você não vê o predador, mas vê as sombras que ele provoca na floresta. E essas sombras, no sistema solar exterior, estão ficando tão grandes e tão organizadas que já não podem ser ignoradas. E é justamente aqui que o caso entra em seu território mais sombrio, mais profundo e mais intrigante. Porque no episódio 3 exploraremos o que muitos cientistas chamam de a assinatura gravitacional fantasma, pequenos deslocamentos nas órbitas de Saturno e Urano detectados há décadas, que podem ser mais um eco desse planeta oculto. E pior, os dados sugerem que esse corpo massivo pode ter uma trajetória levemente inclinada e potencialmente elíptica, o que levanta questionamentos perturbadores sobre sua aproximação histórica ao sistema interno. Em astronomia, poucas coisas são tão perturbadoras quanto a suspeita de que algo enorme esteja lá fora, movendo-se no limite da escuridão absoluta e, ainda assim, seja capaz de deixar marcas perceptíveis nos planetas mais gigantescos do sistema solar, como se sua presença invisível exercesse uma pressão lenta e silenciosa, uma espécie de assinatura gravitacional, que não pode ser vista com os olhos, mas pode ser sentida através de cálculos, curvas e desvios que a física não consegue ignorar. Esse episódio começa muito antes da hipótese moderna do planeta X. Começa com astrônomos do século XIX perplexos, observando que Urano não se movia da forma esperada nas equações newtonianas. Havia uma discrepância sutil, mas real, que parecia puxá-lo para uma trajetória ligeiramente irregular.
Durante décadas, essa anomalia foi atribuída à presença de um planeta desconhecido, um corpo que, acreditavam, deveria estar além de Urano, puxando-o com sua gravidade silenciosa. Essa suspeita levou diretamente à descoberta de Netuno, em 1846, uma das maiores vitórias da astronomia clássica, quando a matemática literalmente apontou para o céu e disse: há algo ali. E, de fato, ali estava um planeta inteiro. Mas a história não terminou ali. Porque, mesmo após a descoberta de Netuno, as perturbações continuaram. Urano ainda parecia nervoso, ainda parecia ser puxado por um fio invisível, ainda exibia oscilações que não faziam sentido. Era como se Netuno resolvesse parte do problema, mas não o problema inteiro. Durante muito tempo, esses desvios foram considerados pequenos demais para representar algo significativo, até que os dados acumulados revelaram que havia um padrão, uma curvatura sutil nos movimentos orbitais de Urano e, em menor grau, de Saturno, que sugeria que algo massivo, muito além de Netuno, estava interferindo no equilíbrio gravitacional do sistema solar. Essa suspeita inicial levou à busca por um corpo que naquela época seria chamado de Planeta X, termo cunhado pelo astrônomo Percival Lowell. Ele acreditava que um planeta oculto explicaria tanto as perturbações de Urano quanto anomalias de menor escala na órbita de Saturno. Embora Lowell não tenha vivido o suficiente para ver suas suspeitas confirmadas, suas equações permaneceram como base para investigações posteriores. Décadas mais tarde, já na era espacial, novas medições de precisão obtidas com sondas e radiotelescópios revelaram um detalhe ainda mais perturbador. Pequenas, porém persistentes discrepâncias nas órbitas dos gigantes gasosos ainda estavam lá. Mesmo com a inserção de dados modernos e correções de massa dos planetas, havia uma sobra gravitacional, uma espécie de eco, um desvio residual, um comportamento que, embora extremamente sutil, era repetitivo e difícil de justificar. Foi somente quando os TNOs começaram a ser descobertos em grande número no final do século XX e início do XXI que essas anomalias começaram a se encaixar em um conjunto. Era como se o sistema solar, por séculos, estivesse tentando dizer que algo estava errado, e nós finalmente começávamos a entender sua linguagem. O ponto crítico surgiu nos anos 2000, quando simulações de alta precisão conduzidas pelo JPL e pela Caltech revelaram que um planeta massivo, de 5 a 10 massas terrestres, orbitando a centenas de unidades astronômicas, poderia perfeitamente explicar os desvios cumulativos observados em Urano e Saturno. O impacto gravitacional seria pequeno demais para ser detectado facilmente, mas grande o suficiente para produzir a lenta e persistente defasagem registrada. Imagine um navio colossal passando silenciosamente no oceano. Você não o vê, mas pequenas ondas chegam à praia minutos ou horas depois. Essas ondas são discretas, suaves, mas inconfundíveis. Foi exatamente isso que os astrônomos observaram. Não o planeta, mas as ondas deixadas por ele. E isso se torna ainda mais impressionante quando consideramos que, ao mesmo tempo em que essas perturbações ocorriam nos planetas gigantes, os distantes TNOs exibiam alinhamentos que só poderiam ser explicados pela presença de um corpo massivo perturbando suas órbitas por milhões de anos. Era como se o sistema solar estivesse apresentando duas pistas independentes, uma nos gigantes gasosos, outra nos objetos extremos, que surpreendentemente convergiam para a mesma conclusão. A ciência raramente oferece um caso como esse. Duas linhas de evidência distintas apontando para a existência de algo que ainda não foi diretamente observado. E então surge o elemento mais desconfortável deste episódio. Os dados que sugerem que esse corpo oculto poderia estar se movendo em uma órbita altamente elíptica, inclinada e com período de dezenas de milhares de anos. Isso significa, de forma simples, que esse planeta poderia, em certos momentos da história do Sistema Solar, mais próximo do interior do que imaginamos, influenciando não apenas TNOs e gigantes gasosos, mas potencialmente até mesmo cometas de longo período. Essa ideia, embora não seja aceita unanimemente, ganhou força após análises do Sloan Digital Sky Survey, que revelaram que alguns cometas de período extremamente longo pareciam vir de regiões que poderiam ser perturbadas por um corpo massivo, não por forças externas da galáxia.
Em outras palavras, não apenas os planetas gigantes, mas também os cometas mais antigos e mais distantes parecem sentir a presença desse objeto que nunca vemos. Mas a inquietação não termina aí. No final dos anos 2000, quando Sabbaro intensificou a varredura da região suspeita no céu, os astrônomos perceberam algo extraordinário. Alguns objetos estavam sendo desviados de suas trajetórias, como se respondessem ao movimento lento de um corpo que permanecia sempre um pouco fora do campo de observação. As análises sugeriram que esse planeta poderia estar em um ponto de sua órbita onde recebe muito pouca luz solar, tornando-o quase invisível até mesmo para telescópios de grande porte. A situação é tão extrema que cientistas consideram provável que o planeta seja um objeto supergelado, possivelmente com envelope gasoso fino ou até mesmo características semelhantes a um mini-Netuno primitivo, remanescente da formação inicial do Sistema Solar. Ou seja, esse planeta pode ser um fóssil vivo da infância do cosmos local. O peso dessa conclusão é imenso. Estamos falando da possível existência de um mundo antigo, solitário, percorrendo uma órbita escura e silenciosa que atravessa eras inteiras sem ser visto por nenhum ser vivo. E, à medida que mais TNBOs são descobertos, o padrão continua se reforçando. Alinhamento orbital, inclinações anômalas, perturbações gravitacionais, simulações matemáticas consistentes, movimentos de cometas possivelmente influenciados e ecos gravitacionais nos gigantes gasosos. Tudo isso apontando na mesma direção. E é exatamente aqui que entra a parte mais sensível da investigação, que será o tema do próximo episódio. A suspeita de que esse planeta pode ter interagido com o sistema solar interno em ciclos extremamente longos, deixando pistas sutis que se acumulam ao longo de milhões de anos. Um corpo tão grande, tão distante e tão silencioso, mas que talvez tenha cruzado nossa vizinhança muito mais de perto do que imaginamos. Há uma categoria de mistérios científicos que, quando analisados profundamente, provocam um estranhamento silencioso, não porque desafiam a lógica, mas porque reorganizam os limites do que acreditamos compreender sobre a própria estrutura do universo. A hipótese de que um planeta massivo, o suposto planeta X, tenha se aproximado do sistema solar interno em ciclos extremamente longos, pertence exatamente a esse tipo de enigma. Uma ideia inicialmente desconfortável, mas que ganha força quando observamos as anomalias que se acumulam, como sedimentos invisíveis, ao longo de milhões de anos de história cósmica. Para entender esse cenário, precisamos olhar para além dos objetos transneptunianos e dos gigantes gasosos. Precisamos olhar para o padrão mais antigo e mais enigmático do Sistema Solar, os cometas de período extremamente longo, que parecem vir de uma direção peculiar e desafiadora, como se fossem puxados ou desviados por uma força que, até hoje, permanece não identificada. A fonte desses cometas é a chamada nuvem de Oort, uma esfera imensa de corpos gelados que circunda o Sistema Solar como um halo distante. Acredita-se que essa nuvem seja sensível a influências externas, como estrelas que passam perto do Sol, forças de maré galáctica e até perturbações gravitacionais internas. Durante décadas, astrônomos assumiram que os fluxos de cometas eram explicados apenas por essas influências externas. Mas essa suposição começou a ruir quando análises estatísticas revelaram que muitos desses cometas pareciam vir de uma região específica, como se uma força localizada estivesse reorganizando suas trajetórias. O que inicialmente parecia apenas uma variação estatística, começou com o tempo a se destacar como um padrão consistente, e isso levou alguns astrofísicos a sugerir que a presença de um planeta massivo, escondido na escuridão, poderia estar perturbando a nuvem de Oort e empurrando cometas para direções específicas. Esse tipo de perturbação não exige proximidades perigosas ao sistema solar interno. Exige apenas que o planeta tenha uma órbita extremamente elíptica, aproximando-se o suficiente da nuvem de Oort para reorganizar a distribuição de objetos, como um imenso remo invisível que desloca fragmentos de gelo ao longo de eras geológicas. Mas há um elemento ainda mais intrigante nesse cenário. Alguns modelos dinâmicos sugerem que o planeta X poderia ter uma órbita com período superior a 15 mil ou até 20 mil anos.
o que significa que, em certos momentos do passado distante, esse planeta pode ter se aproximado mais do Sol do que hoje, influenciando não apenas a nuvem de Oort, mas também regiões intermediárias, incluindo o cinturão de Kuiper e, em casos extremos, o próprio sistema solar interno. É aqui que surge a parte mais desconfortável. Há evidências indiretas de que, em épocas geológicas específicas, houve aumentos incomuns no fluxo de cometas para o interior do sistema solar, com impactos registrados na Terra e na Lua, eventos que não se alinham perfeitamente com ciclos conhecidos de estrelas visitantes. O impacto de Chicxulub, por exemplo, associado à extinção dos dinossauros, provavelmente veio de um objeto deslocado da nuvem de Oort. Embora não exista prova de que esse deslocamento tenha relação com um planeta oculto, alguns pesquisadores sugerem que é impossível descartar completamente essa possibilidade, dado que os picos de cometas de longo período não são completamente explicados pelos modelos tradicionais. E a situação fica ainda mais complexa quando consideramos que alguns cometas parecem ser desviados de regiões que coincidem com um dos possíveis pontos ao longo da órbita proposta para o planeta X. O telescópio WISE, ao analisar fragmentos térmicos no infravermelho profundo, detectou pequenas assimetrias na distribuição de objetos, como se algo grande estivesse varrendo o espaço, não com proximidade física, mas com uma influência gravitacional lenta, profunda e contínua. Isso nos leva à pergunta que muitos cientistas preferiram evitar. Se esse planeta existe, em algum momento do passado remoto, ele passou mais perto do Sol do que imaginamos? Uma aproximação não significa invasão catastrófica do sistema solar interno. O planeta X, com órbita inclinada e extremamente alongada, poderia simplesmente ter cruzado uma região mais próxima da nuvem de Oort interna, reorganizando cometas e, potencialmente, influenciando ciclos de impactos por muito tempo. Essa hipótese foi considerada especulativa demais. Até que estudos recentes da Universidade de Harvard e do Instituto de Astronomia de Cambridge mostraram que a distribuição de cometas de longo período não é aleatória e que há uma direção dominante, uma zona de maior concentração, como se um corpo massivo estivesse, ao longo do tempo, direcionando fluxos de objetos pela força de sua órbita. Essa direção coincide com uma das regiões do céu onde a Caltech propôs procurar o planeta X. E mais, modelos dinâmicos publicados nos últimos anos sugerem que a inclinação incomum da eclíptica do sistema solar, cerca de 6 graus, pode ter sido causada por um planeta com órbita inclinada em relação ao plano original do disco protoplanetário. Se isso for verdade, significa que o planeta X não é apenas um corpo distante. Ele participou da formação dinâmica do sistema solar, influenciou o alinhamento do plano orbital dos planetas e deixou marcas estruturais permanentes que ainda carregamos hoje. Pense nisso, não é apenas um planeta escondido, é um arquiteto silencioso, um corpo que empurrou a estrutura primitiva do sistema solar e moldou as órbitas de mundos inteiros. Mas o ponto mais perturbador, cientificamente falando, é este. Se ele influenciou o plano orbital do sistema solar, significa que esteve muito mais próximo do Sol em algum momento do passado remoto do que acreditamos hoje. Isso abre portas para hipóteses que variam do altamente técnico ao profundamente intrigante, e algumas delas serão exploradas no próximo episódio, quando entrarmos na análise mais delicada e menos divulgada, os indícios de que um planeta massivo pode ter sido capturado pelo Sol no início da história do sistema solar, ou até mesmo ter sido expulso para uma órbita extrema, após interações violentas com Júpiter ou Saturno. Se o planeta X é um planeta nativo ou um estrangeiro capturado, isso será o foco do episódio 5. Ao longo da história astronômica, poucas questões despertam tanta inquietação quanto a origem de um corpo massivo que parece ter sido excluído da dinâmica luminosa do sistema solar, condenado a vagar por uma órbita tão distante e tão lenta que cada retorno ao ponto de partida levaria não apenas milhares, mas dezenas de milhares de anos. A existência do planeta X, se confirmada, coloca diante da ciência um enigma tão vasto que desafia não apenas nossa compreensão de formação planetária, mas a própria narrativa de como o sistema solar se tornou aquilo que conhecemos.
A origem desse corpo é uma pergunta que acompanha o mistério desde sua primeira suspeita no final do século XIX, e se tornou ainda mais urgente quando, no século XXI, as simulações modernas revelaram que o planeta oculto não é pequeno, não é um detrito gelado, não é uma simples rocha. Ele seria um mundo inteiro, possivelmente com entre 5 e 10 massas terrestres, o que o colocaria na categoria de um mini-Netuno, um tipo de planeta extremamente comum em outros sistemas estelares, mas curiosamente ausente no nosso. E aqui surge o primeiro desconforto. O sistema solar parece ter um vazio onde esse tipo de planeta deveria existir. Quase todos os sistemas estelares observados possuem superterras ou mini-Netunos. É a categoria planetária mais comum da galáxia, e ainda assim, o nosso sistema, supostamente típico, simplesmente não possui nenhum, a menos que o planeta X seja exatamente esse planeta ausente. A hipótese nativa é a primeira, e talvez a mais intuitiva. O planeta X teria se formado junto com os demais planetas, na mesma época, a partir do disco protoplanetário de gás e poeira que circundava o jovem Sol. Nesse cenário, o planeta pode ter sofrido uma interação gravitacional violenta nos primeiros milhões de anos do Sistema Solar, quando Júpiter e Saturno, ainda em órbitas instáveis, migravam dentro e fora do disco primordial como gigantes turbulentos, empurrando o material para longe, atraindo outros corpos e reformando a arquitetura orbital que hoje consideramos estável. Esse período caótico, conhecido como instabilidade Nice, foi responsável por espalhar asteroides, reorganizar o cinturão de Kuiper e expulsar fragmentos inteiros do Sistema Solar. Nesse cenário, é perfeitamente plausível que um planeta de porte médio tenha sido lançado para uma órbita extremamente alongada, escapando da zona principal e se estabelecendo em regiões tão distantes que a luz solar praticamente não o alcança. Mas essa explicação, embora possível, tem uma consequência intrigante. Se esse planeta foi expulso pelos gigantes gasosos, ele deveria carregar cicatrizes orbitais muito específicas, como uma inclinação exagerada e um periélio extremamente distante. Exatamente o que os modelos modernos sugerem. Mas há uma segunda hipótese, mais perturbadora e discutida nos círculos científicos mais ousados. O planeta X pode não ter nascido aqui. Pode ser um intruso. Pode ter sido capturado pelo Sol. No início da formação de estrelas, é comum que sistemas estelares jovens se aproximem perigosamente uns dos outros dentro de aglomerados densos. Nessas regiões, estrelas recém-nascidas competem por espaço gravitacional, interagem, trocam material e, em casos raros, roubam umas das outras planetas, asteroides e cometas. Simulações realizadas por pesquisadores de Harvard mostraram que até 1% dos planetas interestelares podem ser capturados por estrelas dentro desses aglomerados. Se o Sol, em seus primeiros milhões de anos, cruzou uma região onde outro sistema estelar estava se desintegrando ou passando por instabilidades, ele poderia ter capturado um planeta órfão, um corpo que vagava pelo espaço interestelar como um exilado cósmico. Essa ideia, embora extremamente ousada, é sustentada por alguns fatos desconcertantes. Verifique. A órbita do planeta X parece altamente inclinada, extremamente alongada, possivelmente retrógrada em certos modelos e distante demais para ser explicada apenas pela dinâmica interna. Essas características são típicas de objetos capturados, não nativos. O planeta poderia ter sido atraído pelo Sol como uma pedra a ser lentamente puxada por um campo magnético. Uma captura assim exigiria condições específicas, velocidade relativa baixa, aproximação suave, influência de um campo de gás ou até mesmo uma interação tripla com Júpiter, um gigante capaz de agir como uma rede gravitacional, capturando ou desviando corpos. Se isso aconteceu, então o planeta X seria literalmente um estrangeiro, um mundo que nasceu em outro sistema estelar, orbitou outro Sol e foi arrancado de seu lar original para orbitar em silêncio nas regiões mais frias do nosso sistema. E essa hipótese abre um capítulo ainda mais profundo.
Um planeta interestelar poderia carregar propriedades únicas, composição distinta, densidade anômala, minerais não presentes nos planetas formados pelo nosso disco original. Mas a hipótese mais intrigante e mais discutida entre astrônomos teóricos é que o planeta X pode ser o remanescente de um planeta expulsado numa batalha gravitacional violenta com Júpiter nos primeiros milhões de anos do sistema. As simulações mais recentes sugerem que o sistema solar pode ter começado com 5 gigantes, e não 4. Um desses gigantes, um planeta gelado de porte intermediário, teria sido empurrado para longe após uma série de interações caóticas entre Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Se esse planeta não foi completamente ejetado para o espaço interestelar, mas apenas arremessado para uma órbita extrema, ele pode ser exatamente o objeto que hoje chamamos de planeta X. Essa versão explica sua massa elevada, sua possível natureza gasosa ou semigasosa, sua órbita alongada, sua inclinação peculiar, seu impacto profundo nos TNOs e sua influência histórica nos cometas e na eclíptica. Mas há outro aspecto ainda mais inquietante. Se o planeta X foi realmente ejetado nos primeiros milhões de anos, significa que ele passa sua existência em um limbo gravitacional, longe demais para ser iluminado, perto demais para escapar. Preso entre 2 destinos, condenado a orbitar o Sol em uma escuridão quase absoluta, com um período orbital que engloba eras geológicas inteiras. Isso significa que um único ano no planeta X pode incluir o surgimento e desaparecimento de espécies inteiras na Terra, o nascimento e morte de civilizações, o surgimento e queda de continentes. O planeta seria literalmente um viajante temporal. Sua órbita tão vasta que cada retorno ao periélio representa a passagem de milhares de gerações humanas. E a parte mais extraordinária é que essa origem trágica ou errante explica perfeitamente as perturbações gravitacionais que vemos hoje. Um planeta deslocado de seu lar, condenado a uma órbita excêntrica, silenciosa e de influência profunda, porém invisível. Mas no próximo episódio, entramos no lado mais técnico e matemático. Como esse planeta esculpe a distribuição de cometas, altera a eclíptica e pode até influenciar a estabilidade a longo prazo do sistema solar. Existem influências no cosmos que não dependem de luz, forma ou presença física para se manifestar. Existem forças tão sutis, tão contínuas e tão vastas que podem moldar mundos inteiros apenas pela persistência de sua gravidade. E o suposto planeta X, segundo todas as simulações modernas, pertence exatamente a essa categoria silenciosa de arquitetos cósmicos. Corpos que não precisam existir diante dos olhos, pois suas assinaturas matemáticas já saturam a estrutura que nos envolve. Se o sistema solar é uma sinfonia de massas orbitando em equilíbrio, o planeta X seria o instrumento grave, profundo e quase inaudível, cuja vibração de longo período influencia a música inteira, mesmo sem jamais aparecer no palco iluminado. Para compreender esse impacto, é preciso visualizar o sistema solar não como um conjunto de planetas isolados, mas como uma malha complexa de forças interconectadas, em que cada corpo exerce, ainda que minimamente, gravidade sobre todos os outros. Em mundos gigantes como Júpiter e Saturno, essas interações são claras e dominantes. Mas em um planeta com massa 5, 7 ou até 10 vezes maior que a da Terra, viajando em uma órbita remota, altamente inclinada e extremamente elíptica, essas influências não se exibem em movimentos rápidos ou drásticos, e sim em mudanças lentas, contínuas, acumulativas, que ao longo de milhões de anos criam sinais que não podem ser apagados. E uma dessas assinaturas é a mais intrigante de todas, a inclinação anômala da eclíptica do sistema solar. Para entender esse fenômeno, basta comparar. Se o disco protoplanetário era plano e homogêneo, como indicam todos os modelos de formação planetária, então por que motivo os planetas atuais orbitam inclinados cerca de 6 graus em relação ao equador solar? Essa inclinação nunca fez sentido completo dentro dos modelos clássicos, até que a hipótese do planeta X foi inserida nos cálculos.
Quando o planeta oculto é introduzido nas simulações, com órbita inclinada entre 15 e 30 graus, massa entre 5 e 10 terras e periélio distante, a eclíptica, que antes parecia um desvio inexplicável, se inclina naturalmente, como se estivesse respondendo a uma força gravitacional contínua e insistente, exercida por um corpo massivo que lentamente distorce o plano orbital ao longo de bilhões de anos. Isso significa algo extraordinário. O planeta X pode ter inclinado todo o sistema solar. Não um planeta, não uma órbita, mas todo o plano. Essa capacidade de influenciar a arquitetura interior é tão poderosa que os astrofísicos passaram a considerar o planeta X como uma espécie de âncora gravitacional invisível, capaz de manter os objetos transnetunianos configurados como estão, alinhados, agrupados, formando arcos geométricos e padrões matemáticos, exatamente porque esse planeta age como um escudo silencioso que tangencia a estrutura orbital, puxando, torcendo e redistribuindo massas pequenas e médias. E a prova mais impressionante está nos comportamentos observados não apenas nos TNOs, mas também em uma classe de objetos extremamente raros conhecidos como ETNOs, Extreme Transneptunian Objects, corpos que orbitam tão longe, tão isolados e tão inclinados que seus parâmetros simplesmente não se encaixam em nenhum modelo sem a presença de um planeta oculto. Esses objetos, como Sedna, 2012 VP-113, 2015 TG-387, Nico e Drac, exibem periélios extremamente distantes, eixos periélicos alinhados, inclinações raríssimas, excentricidades exageradas e uma distribuição orbital que desafia completamente o acaso. E a análise estatística é clara. A chance de esses padrões ocorrerem espontaneamente, sem uma força organizadora, é inferior a 0,2%. Em linguagem simples, é praticamente impossível sem o planeta X. Mas o impacto gravitacional desse corpo oculto não termina nos TNOs. Há evidências de que ele contribui para 1. O fluxo de cometas de longo período. Alguns cometas que entram no sistema solar interno parecem seguir trajetórias compatíveis com perturbações realizadas por um corpo massivo orbitando longe em ciclos imensos. O planeta X, em sua passagem lenta pela região externa da nuvem de Oort interna, poderia deslocar fragmentos gelados e enviá-los para órbitas extremamente alongadas, algumas das quais só retornam após milhões de anos. 2. A estabilidade a longo prazo dos planetas gigantes. Simulações dinâmicas realizadas pelo JPL sugerem que o planeta X, dependendo de sua distância e massa, pode oferecer uma estabilização de longo prazo, funcionando como um contrapeso gravitacional que impede migrações internas excessivas de Urano e Netuno. 3. A existência de órbitas antinormais. Alguns objetos orbitam em direções quase perpendiculares ao plano solar, e esse tipo de comportamento é exatamente o tipo de assinatura gravitacional que um planeta inclinado causaria, empurrando pequenos corpos para órbitas inclinadas ou retrógradas. 4. A distribuição assimétrica de pequenos objetos fora da eclíptica. A NASA e Caltech detectaram que há uma espécie de deserto orbital em uma das direções do sistema solar externo, um vazio onde praticamente não existem TNOs, enquanto na direção oposta há uma superconcentração. Isso sugere que algo grande afastou material de um lado e acumulou do outro. E esse comportamento, mais uma vez, combina exatamente com as previsões da órbita inclinada e excêntrica do planeta X. Mas talvez o efeito mais poderoso e mais poético seja o fato de que esse planeta silencioso parece ter moldado a história orbital do sistema solar como uma mão invisível que nunca se cansa, influenciando lentamente a dança cósmica ao seu redor. Imagine um mundo que orbita tão lentamente que uma civilização inteira poderia surgir e desaparecer entre dois retornos ao periélio. Imagine um planeta cujo ano dura mais do que a história registrada da humanidade. Imagine um corpo que, ao longo de bilhões de anos, moldou a estrutura do sistema solar sem jamais receber a luz que define os planetas que conhecemos. E esse mundo, se existir, está lá agora mesmo, movendo-se em silêncio, tão distante que sua luz refletida é fraca demais para ser capturada por telescópios comuns, mas tão massivo que força outros corpos a obedecê-lo.
No próximo episódio, o episódio 7, entraremos na parte mais sensível, mais profunda e mais científica de todas. A busca direta pelo planeta X, o trabalho exaustivo de telescópios como Subaru, Pan-STARRS, WISE e LSST, e as regiões exatas do céu onde os astrônomos acreditam que o planeta está escondido. Durante décadas, a ideia de um planeta oculto vagando nos confins do Sistema Solar permaneceu adormecida entre hipóteses, equações e pequenas anomalias que se acumulavam como poeira sobre um arquivo esquecido. Mas tudo mudou quando, no início do século XXI, a ciência percebeu que os dados não estavam apenas sugerindo o impossível, estavam exigindo que alguém, finalmente, olhasse para o escuro. E foi nesse ponto que começou uma das mais ambiciosas caçadas astronômicas da história moderna, a busca direta pelo planeta X, um mundo que poderia estar escondido na região mais fria, vazia e silenciosa do céu. Para compreender a dimensão dessa busca, é preciso visualizar a vastidão inatingível que chamamos de região transnetuniana. Estamos falando de uma área tão gigantesca que, mesmo se um telescópio conseguisse fotografar um quadrado do céu todas as noites, levaria décadas para cobrir toda a possível órbita do planeta. A escuridão ali não é apenas escassez de luz, é uma parede quase absoluta, onde estrelas parecem congeladas em silêncio, e qualquer objeto gelado reflete tão pouco brilho que praticamente se confunde com a própria ausência. É nesse território hostil à observação que o planeta X, se existir, estaria orbitando lentamente, distante demais para brilhar no visível, frio demais para emitir calor detectável com facilidade e lento demais para mostrar movimento perceptível em poucas semanas. Como encontrar algo assim? Essa é a pergunta que mobilizou alguns dos maiores instrumentos astronômicos da humanidade. O papel do telescópio Subaru, a lâmina que rasga a escuridão. Localizado no majestoso cume de Mauna Kea, no Havaí, o telescópio Subaru tornou-se a ferramenta principal da busca. Equipado com uma câmera de campo amplo capaz de registrar estrelas tão tênues que suas luzes viajaram bilhões de anos até chegar à Terra, o Subaru iniciou uma varredura sistemática da região celeste, onde as simulações indicavam maior probabilidade de encontrar o planeta. No entanto, a tarefa era monumental. A região estimada onde o planeta X poderia estar não é pequena. Abrange milhares de graus quadrados de céu, uma área equivalente a dezenas de milhares de luas cheias espalhadas no escuro. Cada imagem tirada pelo Subaru contém milhões de pontos luminosos e cada ponto precisa ser comparado com imagens futuras para detectar um único movimento minúsculo, um deslocamento que poderia revelar um objeto gelado orbitando lentamente a centenas de unidades astronômicas do Sol. O problema? O planeta X, se estiver no afélio, pode se mover tão lentamente que seu deslocamento aparente seria inferior a 1 pixel por mês, e identificar isso exige precisão obsessiva, algoritmos complexos e cruzamento de dados com catálogos gigantescos de objetos já conhecidos. O silêncio térmico da missão WISE. Enquanto o Subaru varre o escuro visual, a missão WISE tratou do outro lado, o calor. Ainda que um planeta tão distante seja frio, ele não é completamente morto termicamente. Objetos massivos retêm calor residual por bilhões de anos, devem emitir radiação infravermelha fraca, mas real. E foi isso que o WISE tentou capturar, um ponto de calor quase inexistente, perdido entre milhões de fontes astrofísicas. O problema é que o WISE encontrou muito, mas ao mesmo tempo, quase nada. Encontrou estrelas frias, anãs marrons, galáxias distantes, poeira cósmica, mas nenhum objeto com assinatura térmica forte o suficiente para ser um planeta de 5 a 10 massas terrestres. Isso não significa que o planeta não existe, significa, na prática, que 1. Ele pode estar muito mais frio que o previsto. 2. Pode refletir pouca luz. 3. Pode estar tão distante que sua radiação é indistinguível do ruído de fundo. 4. Ou pode estar localizado em uma região onde o WISE ainda não conseguiu sensibilidade adequada. Em outras palavras, o silêncio térmico nunca foi uma prova contra o planeta, apenas um lembrete de que ele pode ser mais difícil de detectar do que imaginávamos. A rastreabilidade dos TNOs, o mapa do invisível.
Enquanto Subaru e Wise trabalhavam com luz e calor, os TNOs atuavam como rastreadores gravitacionais, como se fossem migalhas deixadas no escuro apontando para o que as manipula. Toda vez que um novo TNO extremo é descoberto, sua órbita é inserida nos modelos matemáticos que calculam qual força oculta está moldando seu caminho. E, surpreendentemente, a cada novo objeto o padrão permanece: condensação periélica, alinhamento anômalo, inclinações elevadas e um eixo orbital que insiste obstinadamente em apontar para a mesma região do céu. Uma área que, segundo os astrônomos, tem alta probabilidade de abrigar o planeta X. É como se todos estivessem fugindo de um predador invisível ou sendo atraídos por seu campo gravitacional, deixando um mapa involuntário de sua presença. O papel do Pan-STARRS e as imagens periféricas. Com suas enormes câmeras capazes de registrar regiões amplas do céu repetidamente, o Pan-STARRS adicionou outra camada: busca por mudanças lentas ao longo de anos. Diferentemente do Subaru, que captura imagens de alta resolução em áreas específicas, o Pan-STARRS captura imagens medianas, mas repetidas. E isso é crucial. Em uma dessas capturas, um único pixel deslocado, repetido ano após ano, pode ser o rastro do planeta. Mas o desafio é monumental. Essa busca envolve trilhões de pixels, milhões de estrelas e décadas de observações. Ainda assim, algumas imagens do Pan-STARRS mostraram pequenas anomalias, pontos que pareciam se deslocar sutilmente entre anos, sempre sutis demais para a confirmação. É como ouvir passos em um corredor distante, sem saber se são de alguém ou apenas ecos. O LSST, o Observatório Vera Rubin, o caçador final. E então surge o instrumento que muitos acreditam que finalizará este mistério: o LSST, Observatório Vera Rubin, no Chile, um telescópio tão poderoso que será capaz de mapear todo o céu noturno repetidamente, com profundidade, precisão e velocidade nunca antes alcançadas. Cada ponto luminoso registrado por ele será comparado com registros passados, presentes e futuros, criando o maior filme já feito do universo, uma cinematografia científica do cosmos. Se o planeta existir, seja qual for sua posição, seja qual for sua velocidade, seja qual for seu brilho, o LSST deve encontrá-lo. Ele não deixará invisíveis deslocamentos ínfimos, mudanças sutis, objetos que ergam apenas um fio de luz, corpos congelados com brilho mínimo, movimentos de longo prazo. O LSST fotografará tudo isso e, quando fizer, o planeta não terá mais onde se esconder. A suspeita crescente. Ele está lá, só não o vimos ainda. O ponto mais perturbador e mais fascinante dos últimos anos é que quanto mais dados são adicionados, mais forte fica a suspeita de que o planeta realmente existe. Nada, absolutamente nada, tem enfraquecido a hipótese. Ao contrário, novos TNOs reforçam o padrão, novas simulações confirmam a necessidade do planeta, a inclinação da eclíptica é melhor explicada com ele, a distribuição dos objetos extremos faz sentido apenas com ele, e a ausência de detecção direta é totalmente coerente com um objeto massivo, frio e extremamente distante. Ou seja, o planeta não ser encontrado ainda não é um problema, é exatamente o que esperaríamos. Como dizem os astrônomos da Caltech, se o planeta 9 existe, ele está exatamente onde deveria estar, escondido. O cosmos, afinal, não tem obrigação de brilhar para nós. Existem mistérios que não se encerram com respostas, mas se ampliam quando a verdade finalmente se torna inevitável. E a busca pelo planeta X, um mundo que se escondeu por bilhões de anos nos confins silenciosos do Sistema Solar, está prestes a entrar nessa fase em que a dúvida dará lugar à confirmação, e a confirmação abrirá portas tão profundas que modificarão para sempre nossa percepção da própria existência. Porque encontrar um planeta que sempre esteve lá, orbitando na escuridão como um sentinela distante, não será apenas a solução de um enigma astronômico. Será um momento em que a humanidade perceberá que nunca compreendeu plenamente o lugar em que vive.
À medida que avançamos para esse desfecho, a astronomia moderna se encontra em uma encruzilhada histórica. Por um lado, instrumentos como o telescópio Subaru, o Pan-STARRS e o WISE continuam acumulando dados que reforçam, com precisão matemática, a presença de uma força gravitacional silenciosa, moldando órbitas, inclinando sistemas e conduzindo pequenos mundos através do vazio absoluto. Por outro lado, a ciência aguarda com ansiedade o início completo das operações do Observatório Vera Rubin, o LST, que promete transformar cada noite em um filme dinâmico do céu, capturando detalhes tão extraordinários que qualquer corpo massivo que se mova, ainda que milimetricamente, será finalmente revelado. Com essa expectativa crescente, a pergunta não é mais se vamos encontrar o planeta X, mas quando. E essa inevitabilidade carrega uma profundidade filosófica que poucos mistérios científicos possuem. Porque encontrar esse planeta é encontrar um capítulo perdido da história do Sistema Solar. Seja qual for sua origem, um nativo exilado, um estrangeiro capturado ou um sobrevivente de uma antiga instabilidade gravitacional, a descoberta revelará aspectos nunca vistos sobre a formação dos planetas, sobre a distribuição de massas no disco protoplanetário, sobre a dança primitiva entre Júpiter e Saturno e sobre as forças que moldaram as primeiras eras do Sol. E mais do que isso, representará o reencontro da humanidade com um vizinho que sempre existiu, mas que sempre esteve além do alcance da visão. Um mundo onde o tempo tem outra velocidade. Imagine um planeta tão distante que um único ano nele corresponda a toda a história registrada da humanidade. Um mundo cuja órbita é tão longa que cada volta ao Sol testemunhou o surgimento e a queda de civilizações, o nascimento de continentes, a extinção de espécies inteiras e a formação de oceanos. Sob essa escala temporal descomunal, o planeta X não seria apenas um planeta distante, seria uma cápsula física da infância do Sistema Solar, preservando em sua atmosfera gelada as assinaturas químicas e as memórias geológicas dos primeiros milhões de anos de nossa estrela. Os planetas que conhecemos, Marte, Vênus, Terra, sofreram erosões, impactos, vulcanismos, tectonismos, atmosferas transformadas pela vida. Já o planeta X, afastado, frio, praticamente intocado pela radiação solar intensa, poderia conter matéria primordial, jamais alterada desde a formação do Sistema Solar. Em sua superfície ou atmosfera, poderíamos encontrar as condições exatas do material que compôs os planetas, um registro que nada mais preservou. Se existir vida, o cenário científico. A distância é brutal, a luz quase inexistente, mas corpos orbitando tão distantes não estão totalmente fora da equação da vida. Mini-Netunos, como o planeta X poderia ser, são conhecidos em exoplanetologia por possuírem atmosferas densas, com possíveis camadas internas quentes devido à compressão, fricção molecular e calor residual. Se o planeta possui núcleo rochoso, pressão interna elevada, atmosferas profundas, então poderia existir calor suficiente no interior para gerar camadas líquidas sob a atmosfera, uma espécie de oceano pressurizado, completamente isolado da luz, alimentado apenas por calor interno, como acontece com luas oceânicas como Europa e Encélado. Isso não indica vida complexa, mas não exclui vida microbiana profunda, um dos cenários de astrobiologia mais estudados atualmente. Mas, mesmo que o planeta seja totalmente inabitado, o impacto de sua descoberta será colossal. A revolução científica, o planeta que faltava. Quando encontrarmos o planeta X, a astronomia ganhará. O primeiro planeta descoberto por simulações gravitacionais no século XXI. Um exemplo real de mini-Netuno no Sistema Solar. Um laboratório natural para entender sistemas planetários distantes. Novos parâmetros para a formação e migração de gigantes gasosos, explicações para a inclinação da eclíptica e um mapa astrométrico completo da região transnetuniana. Além disso, teremos que reescrever partes inteiras da história do Sistema Solar.
Livros acadêmicos precisarão ser revisados, modelos de formação planetária terão que incluir uma nova variável massiva, simulações do passado do Sistema Solar, colisões, ressonâncias, instabilidades ganharão uma peça-chave que até então estava faltando. A descoberta completará o quebra-cabeça. O momento da revelação. Como será o anúncio? Se o planeta for detectado, o processo será meticuloso. Primeiro, virão imagens borradas, com um movimento quase imperceptível, pequenos deslocamentos que precisarão ser confirmados com imagens subsequentes. Depois, espectroscopia, tentando medir sua temperatura e composição. E, finalmente, um anúncio da NASA e de instituições como Caltech, Universidade de Michigan, Observatório Vera Rubin e Observab. Será um momento comparável em escala à descoberta de Netuno em 1846, mas muito maior em impacto filosófico. Porque Netuno já estava lá, brilhante, visível, esperando apenas a tecnologia adequada. O planeta X não. Ele se escondeu, ele evitou todos os métodos tradicionais de detecção. Ele orbitou além da luz. Ele será o primeiro planeta encontrado não pela visão humana, mas por sua sombra gravitacional. E quando o planeta for finalmente visto, veremos um ponto escuro, quase sem brilho, mas carregando o peso de bilhões de anos. Veremos um mundo que nunca recebeu o toque do Sol de forma plena. Veremos um planeta que foi empurrado, exilado ou capturado, um sobrevivente da violência primordial que moldou tudo o que somos. E, quando o virmos, o Sistema Solar deixará de ser o que pensamos que era, porque sempre faltou uma peça. E essa peça, mesmo invisível, já moldava tudo o que conhecíamos. O planeta X será, enfim, encontrado. O silêncio será quebrado, e a escuridão pela primeira vez revelará que nunca esteve vazia.